Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Hoje, falando sobre a cultura do feijão. O Gestão do Agronegócio esteve no Instituto Federal Goiano, em Morrinhos, e participou de uma aula sobre a cultura, juntamente com os alunos, ministrada pelo professor Rodrigo Vieira da Silva. Na aula passada a gente terminou a cultura do milho e hoje a gente vai iniciar vendo a cultura do feijão. Como vocês sabem, a alimentação brasileira se baseia em dois alimentos principais, que seria o arroz e o feijão. E não é por acaso que essa combinação ela traz um benefício para a dieta nutricional da população brasileira como um todo. Um exemplo seria o seguinte: enquanto que o arroz fornece alguns aminoácidos essenciais, o feijão complementa aqueles aminoácidos onde no feijão é pobre. Um exemplo, o arroz ele é rico em triptofano e alguns aminoácidos sulfurados, como por exemplo a metionina, cisteína, dentre outros. E é pobre em lisina, que é outro aminoácido essencial. Por outro lado, o feijão ele é rico em lisina e pobre em aminoácidos sulfurados, como a metionina e cisteína. Então, quando você alimenta-se simultaneamente com arroz e feijão, você obtém todos aqueles aminoácidos essenciais que a gente precisa para a síntese de proteína. E além disso, no caso, o feijão é uma rica fonte proteica. O feijão tem em torno de 22% de proteína. Então, nas classes, principalmente as classes menos favorecidas, come pouca carne. Então, de onde vem essa proteína? Vem principalmente do feijão. Então, o consumo per capita de feijão está na ordem de em torno de 16, 17 quilos por habitante ano. Então, se analisar, é um consumo alto, se considerando apenas uma cultura, apenas um alimento. E o Brasil hoje, ele figura no cenário internacional como o principal produtor e consumidor de feijão. Para vocês, a gente vai aprender um pouco da história do feijoeiro no mundo. O feijão é um pouco controvérsia no centro de origem do feijão. Os estudos mais recentes mostram que o feijoeiro ele foi descoberto, os primeiros indícios do feijoeiro foi descoberto na América do Sul, principalmente na região do Peru. Isso em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Isso a domesticação também começou nesse continente. Alguns historiadores mostram que é alguma divergência. Alguns falam que poderia ser na Ásia, o centro de feijão. Só que os feijoeiros encontrados na Ásia é diferente daqueles encontrados hoje no nosso continente. Então, e mesmo dentro dos feijões, existem alguns tipos, variações. Inclusive eu trouxe para vocês aqui, que a gente vai poder ver depois algum amossoário. Aqui vocês vão poder ver que tem feijões com grãos pequenos e feijões com grãos ou sementes maiores, né? Isso por quê? De acordo com o seu centro de origem. Os dois principais centros de origem hoje seriam os mesoamericanos, principalmente na América Central e na América do Norte, entre o Panamá e o México, e os andinos, que está entre o Peru e a Bolívia. Esses feijões mesoamericanos, eles são grãos maiores. Para plantar feijão com êxito comercial, a escolha da área de plantio é de importância fundamental. Professor, eu tenho uma dúvida hoje, assim, em Morrinhos, quantos mais ou menos irrigantes que plantam feijão? Boa pergunta, Arthur. Se a gente considerar apenas a área irrigada, o Morrinhos hoje é o segundo município do estado em número de pivôs centrais. Existe aproximadamente mais de 100 pivôs em funcionamento, perde apenas para Cristalina. Se considerarmos apenas a área de pivô, teríamos em torno de mais de 10 mil hectares apenas de feijão irrigado no município. Qual seria a vantagem disso? Você, quando tem um pivô, você pode plantar o feijão até 3 vezes por ano. O ciclo do feijão ele varia de 80 a 100 dias. Com isso, quando você tem uma área irrigada, possibilita você plantar feijão numa época que tradicionalmente não plantaria, que seria o feijão de inverno. Como as temperaturas em Morrinhos no inverno não são tão baixas, então você pode plantar feijão nessa época, desde que tenha irrigação. Então eu creio aproximadamente em torno de só irrigado, em torno dos 10 mil hectares na região de Morrinhos. Professor, hoje em Morrinhos o feijão é a principal cultura, né? Nós temos também o tomate, ou tem outra cultura em preferência? Fabiana, o feijão é uma cultura de expressão em Morrinhos. No entanto, existem outras culturas que sobrepõem. Por exemplo,
o município de Morrinhos é o segundo produtor do estado de tomate industrial. Só perde a cristalina, em função também da área irrigada. E soja é muito forte, existe hoje cerca de 32 mil hectares de soja plantada no município, milho também é forte, ou seja, de uma maneira geral, o agronegócio é muito forte em Morrinhos. E o feijão, ele é plantado também principalmente por pequenos produtores, áreas menores, que além de produz para a sua própria subsistência e vende o excedente. Mas Morrinhos tem destaque no feijão, mas ainda não se configura como a principal cultura. A principal hoje seria o tomate industrial. Montar um pivô hoje para o plantio de feijão é viável? Para você montar um pivô hoje para o plantio de feijão, tem que levar em conta alguns aspectos. Por quê? O investimento é alto. Então, além do feijão, você tem que ter outras culturas ao longo do ano para compensar o investimento no pivô central. Além disso, para você usar o pivô, como você aumenta o custo de produção, você tem que aumentar a tecnologia, todas as etapas da produção. Primeiramente, teria que utilizar uma correção do solo adequada, uma adubação adequada, tratos culturais, como por exemplo, controle de plantas daninhas, controle fitossanitário de pragas e doenças. Então, quando um produtor quer ter um nível tecnológico mais alto, seria interessante o pivô. Mas se for um pequeno produtor, aí talvez não se encaixaria tanto. Por quê? Ele teria um investimento alto e o seu retorno não é garantido. Então, o pivô é recomendado para produtores de média a alta tecnologia, de forma que ele obtenha um retorno financeiro desse investimento. Professor, eu quero plantar feijão, o que eu tenho que fazer primeiro? A gente acha que apenas você chegar numa casa que vende sementes, comprar semente e começar o plantio. Mas para você cultivar o feijão, primeiramente a gente deve fazer um planejamento. Saber qual preferência, qual tipo de feijão que o consumidor daquela região aprecia. Qual a área mais propícia? Tem que ver a taxa de mecanização, porque se é uma área de liquidez menor. Se o solo não é muito argiloso, porque pode ocorrer encharcamento do solo devido às chuvas, e isso é prejudicial para o feijão. Você tem que saber quais as principais doenças que ocorrem na região. E, além disso, fundamental, feito o planejamento, você já sabe qual o melhor cultivar ou variedade para ser plantada na região. Você escolheu a área de plantio. Depois, começa primeiro, seria contratar um técnico ou um agrônomo para quê? Para te dar orientação, que seria fazer análise de solo para correção tanto da acidez quanto fornecimento de nutrientes para a planta e também para acompanhar o ciclo, para saber todas as etapas de tratos culturais. Então, não é simplesmente a gente ter ideia, tem que procurar conhecimento e fazer um planejamento de forma que você minimize o risco de insucesso na sua cultura. O período de plantio também é muito importante, visto que a cultura, para completar o seu ciclo, exige clima constante, sem muita variação e uma maior exposição à luz solar. Professor, em nossa região, qual o melhor período de plantio e por quê? O feijão, diferentemente das outras culturas que a gente conhece, ele apresenta uma peculiaridade. O ciclo de feijão é em torno de 80 a 100 dias. Isso proporciona, de acordo com a região e a tecnologia, você possa plantar o feijão o ano inteiro. Então, poderia ser 3 safras. A primeira, chamada safra das árvores, que seria dos meses de setembro a novembro. A outra safra seria a safra que a gente chama safra da seca, que seria no período de janeiro até março. E a terceira seria a safra de inverno, que seria plantada em junho a julho. Só que essa terceira safra tem uma peculiaridade. Apenas quem tem irrigação pode plantar. Como aqui todos sabemos, nessa época do ano, que vai de maio até setembro, para a gente não há chuva. E o feijão é uma cultura muito exigente em água. Então, para você plantar essa terceira safra que eu mencionei, tem que ter, no caso, um pivô central, para fazer irrigação. No entanto, é mais difícil produzir nessa época, tem uma vantagem. É uma época de entre safra no país todo de feijão. Com isso, o preço do feijão é mais alto pago. Então você consegue obter maior receita devido à venda desse feijão. Então as 3 principais épocas seriam essas. Atenção na terceira época de inverno, que nós precisamos de irrigação. Professor, qual a temperatura ideal para a planta se desenvolver bem? Ana, a temperatura do feijão, ela varia na amplitude de 18 a 25, 26 graus, média anual. E o ideal, isso aí em torno de 21 graus Celsius, seria a temperatura ideal para o desenvolvimento do feijoeiro. Temperaturas abaixo de 15 graus retardam o desenvolvimento e pode causar abortamento de flores. E temperatura muito alta
ocorre uma excessiva transpiração das plantas, com isso, consome muita energia na respiração e sobra menos energia para a produção dos frutos, diminui a produção também. Então, tirando assim, de 18 a 25, que é a temperatura média, 21 ideal, acima de 30 e abaixo de 15 seriam temperaturas prejudiciais para o bom desenvolvimento e produção do feijão. Fatores negativos ao clima, mesmo nas áreas em que o clima é favorável à cultura do feijão, não havendo irrigação, o sucesso do plantio dependerá da ocorrência e da quantidade de chuvas. Mas, professor, plantar feijão sem irrigação não seria prejuízo na certa? Sua pergunta foi bastante incisiva. É lógico que se você tiver o sistema de irrigação, você vai garantir sua produção, né? Porque existem épocas que não tem chuva, e por outro lado, você consegue produtividades maiores. No entanto, dependendo da região que você se encontra, você pode plantar feijão e, de acordo com o zoneamento climático da região, você tem que calcular a épocas prioritárias de água que a agricultura demanda. Por exemplo, em nossa região, o feijão sequeiro é plantado de outubro a dezembro. Por quê? Porque você vai ter água, chuva, na época inicial, onde a semente vai germinar e precisa de água, e você vai ter água na fase mais crítica do feijoeiro, que seria na fase de florescimento e enchimento de grãos, que ocorreria em janeiro e fevereiro. E nessa época, chove em nossa região. Então, se você não tem a irrigação, você planta nessa época. No entanto, se você tiver a irrigação, além dessa época, você pode plantar na seca, ou seja, o plantio viria em março, fevereiro, março, e também no inverno. E a vantagem é que, como é uma época de entre safra, você conseguiria um preço melhor para o seu produto. Mas não necessariamente obrigado. Mas é muito vantagem quem pode utilizar o sistema de irrigação em nossa região. O feijão, devido ao sistema radicular que possui, prefere solos soltos, leves, de textura areno-argilosa, mais ou menos profundos, ricos em matéria orgânica e em elementos fertilizantes. Os solos arenosos e permeáveis de aluvião são os preferidos. Professor Rodrigo, quando é que o produtor sabe que o solo está preparado para receber a cultura do feijão? Para ter certeza que o solo está propício para você realizar o plantio do feijão, alguns aspectos não tem que tomar em consideração. Já falei com vocês na aula passada que precisa o preparo do solo adequado, você já escolheu a sua cultivar mais adequada, fez o preparo, fez a análise do solo, fez a adubação e correção e depois de tudo isso, você também olhou a parte de clima, porque, como eu disse também, é importante que tenha água nas épocas propícias. Então, você analisa, primeiro, a parte de escolha da cultivar, escolha da área, preparo da área, correção do solo e, quando tudo isso estivermos em condições adequadas, você vem para realizar o plantio. O feijão normalmente não consome muitos nutrientes, mas considerando-se a fragilidade da planta e a precariedade do seu sistema radicular, o seu pequeno porte e o ciclo muito curto, importante a existência no solo de elementos nutritivos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Professor, qual a importância do nitrogênio na cultura do feijão? Excelente pergunta, esse. O nitrogênio seria o nutriente mais importante para a cultura do feijoeiro. Por quê? Porque o feijão ele é um alimento muito proteico. E para fazer a proteína, a gente precisa do nitrogênio. E existe grande quantidade. Enquanto para você ter uma produtividade em torno de 3 mil quilos, que é uma produtividade desejada na nossa região, você precisaria em torno de 100 a 150 quilos de nitrogênio por hectare. Então é extremamente importante você fazer uma adubação equilibrada. Em regiões onde, como seria uma forma para você reduzir os custos de adubação nitrogenada? Seria você utilizar a inoculação das sementes com uma bactéria do gênero Rhizobio. Para o feijão seria Rhizobio tropice, que é uma bactéria adaptada às condições tropicais. O que essa bactéria faz? Ela faz uma simbiose com o feijoeiro, de forma que ela capta o nitrogênio atmosférico e transforma o nitrogênio de forma assimilada pelas raízes. Dessa forma, grande suprimento de nitrogênio que você teria aplicado no solo, essa bactéria capta e
transporta para as plantas. Dessa maneira, você pode reduzir em até 70% a adubação nitrogenada. Professor Rodrigo, a suplementação química é necessária? Misael, a suplementação com adubação química não é só desejada, como é essencial para obter uma produtividade adequada do feijoeiro. Porque, como nós sabemos, os solos, principalmente os cerrados, eles são ácidos, ou seja, tem um elevado teor de alumínio, você necessita fazer a calagem, e além disso, nossos solos são pobres de nutrientes, principalmente fósforo. Dessa maneira, para que a gente consiga garantir uma boa produtividade, nós precisamos de suplementação química. Mas como a gente faz isso? Primeiro, sempre a gente baseando na análise química do solo. Aí a gente faz a adubação de forma que a gente tenha uma produção satisfatória. Professor, e o fósforo, ele também é importante? Bom, o fósforo, ele realmente é um dos elementos mais importantes. Por quê? Como eu disse anteriormente, os solos nossos são muito ácidos. E os solos ácidos, o que ele faz? Ele absorve mais o fósforo. O próprio solo compete com a planta por esse elemento. Então nós temos que fornecer de que forma? Adubação, que pode ser formulações diversas, ou fósforo de maneira direta. Um exemplo, o mais utilizado na nossa região, seria o super simples, que ele tem 20% de fósforo. Você aplica o fósforo, para quê? O fósforo, como eu disse, o feijoeiro é uma planta rica em proteína. Mas para fazer proteína, além do nitrogênio, a planta precisa de energia. E de onde vem essa energia? Do fósforo. O fósforo fornece energia para a síntese de proteínas. Por isso, é essencial a adubação fosfatada. Professor, e qual a quantidade necessária para uma boa produção? Leonardo, a quantidade de fósforo, ela vai depender principalmente da análise, do resultado da análise de solo, além disso, da produtividade esperada. Tudo isso vai envolver, são fatores importantes para ser analisado antes da recomendação. Então, não é somente você aplicar o fósforo, precisa saber quanto tem no solo, qual a exigência da planta, qual a produtividade que você espera e, por fim, você faz a recomendação. Hoje, de acordo com média, seria em torno de 20 a 50 kg de fósforo, elemento. Aí depende do adubo que você vai utilizar, se é um super simples, se é um super triplo, se é um concentrado, um exemplo, 4 a 12 8. Então, elemento fósforo em torno de 20 a 50 kg por hectare. Professor, e o potássio também é importante? E qual a quantidade necessária? Todos os elementos são importantes, né? O fósforo é importante, o potássio é importante. Alguns nutrientes a planta exige uma quantidade, que é o exemplo do nitrogênio e semelhante ao potássio. Então, o potássio também, ele é um elemento que o feijão exige grande quantidade. Mas antes de recomendação, da mesma maneira que o fósforo, o nitrogênio, faz-se a análise do solo para você recomendar a quantidade precisa, para não colocar mais e nem colocar menos. Então, tudo depende da análise do solo. Geralmente se encontra no mercado formulações já prontas para uso, mas a fonte utilizada pela misturadora tem de ser confiável. Onde compra adubo necessário? Coelho, essa pergunta é importante, porque adubo a gente encontra em vários locais, mas o importante é você ter a confiabilidade daquele produto. Então você deve procurar aqueles locais idôneos. O que seria isso? Onde você confia no produto. Se no rótulo está dizendo que existe 14% de fósforo, 20% de nitrogênio, você tem que confiar naquele produto. Então você tem que procurar lojas idôneas que você possa comprar um produto de qualidade que satisfaça o seu produto, não em qualquer lugar. Professor, qual é a fórmula mais indicada? Marcelo, não tem uma fórmula assim mais indicada, uma receita como um bolo. Vai depender, como eu disse, da análise do solo, necessidade da cultura e da produtividade esperada. No entanto, as formas mais utilizadas seriam a 4-14-8, porque fornece menos nitrogênio no início da cultura, mais fósforo e uma quantidade razoável de potássio. E depois você pode aplicar um sulfato de amônia ou um ureia de cobertura em torno de 20 dias após a emergência, para suprir essa necessidade. O cálcio é muito importante no fortalecimento das raízes do feijão e atua no metabolismo do nitrogênio, enquanto o magnésio, entrando na composição da clorofila, desempenha papel importante na fotossíntese. Professor, e a deficiência de magnésio? O magnésio é muito importante na cultura do feijão, pelo seguinte, porque além de ser um macronutriente que participa do metabolismo da planta, como eu disse naquele caso da fixação biológica do nitrogênio, o magnésio faz parte da clorofila, que é a molécula que vai realizar a fotossíntese. Então, o magnésio, participando dessa reação, ela vai melhorar a fixação biológica, com isso vai interferir na absorção de nitrogênio.
E como que eu faço a adubação com magnésio? Da seguinte forma: o magnésio ele é colocado junto com o calcário. Quando você compra um calcário dolomítico, um exemplo, além do cálcio, ele vem com 12% de magnésio. Dessa maneira, você aplica o cálcio e magnésio junto, numa única operação, e não precisa fazer a complementação com magnésio. Professor, o uso de micronutrientes é importante? Quando eu falo de adubação, existem os macronutrientes, que seriam o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o magnésio, o enxofre, que seriam os principais. Além desses, existem os micronutrientes. Como exemplo, temos o zinco, o cobre, o boro, o manganês, entre outros elementos. Eles são de extrema importância como os macros. Se faltar um microelemento, a planta vai prejudicar a produção, da mesma maneira que o macro. A diferença principal que a gente deve saber é a quantidade. Enquanto a gente coloca em torno de, por exemplo, 100 kg de nitrogênio, eu vou colocar 1 kg de zinco apenas por hectare. Então, a única diferença entre macro e micronutriente seria a quantidade, mas a importância é a mesma. Porque se faltar tanto o macro quanto o micronutriente, vai ter interferência diretamente na produção. Professor, na cultura do feijão se faz cobertura? Não só faz a cobertura, como é de extrema importância. Por quê? Eu disse, o nitrogênio é o principal elemento que o feijão precisa. Então, como é um elemento muito móvel no solo, não tem como eu colocar ele todo de uma vez no plantio. O que a gente faz? A gente parcela o nitrogênio. Você coloca uma parte no plantio, para o desenvolvimento inicial da planta, e quando ela atinge aquela fase de maior necessidade de nitrogênio, a gente vem com a adubação complementar. Quando eu falo cobertura, refere-se principalmente ao nitrogênio, que é feita mais ou menos 20 a 30 dias após a emergência do feijão. Então é extremamente importante que faça cobertura. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos R$ 47,50, milho seco R$ 26,00, feijão carioca R$ 115,00, arroz em casca em Goiânia R$ 35,50, boi gordo em Goiânia R$ 86,00, arroba da vaca gorda em Goiânia R$ 82,00, suíno tipo carne em Goiatuba R$ 65,50, do suíno tipo banha em Goiatuba R$ 54,50, bezerro Nelore R$ 730,00, bezerra Nelore R$ 540,00, garrote Nelore com até 24 meses R$ 1.120,00, novilha Nelore R$ 950,00, vaca com cria Nelore R$ 1.140,00, vaca magra R$ 850,00, bezerro mestiço R$ 640,00, bezerra mestiça R$ 460,00, garrote mestiço com até 24 meses R$ 1.150,00. Preço médio do leite tipo C a granel pago ao produtor pela Complém R$ 87 centavos. Está gostando da aula? Tem mais no próximo bloco. Para se obter uma boa produção, é necessária a escolha de uma boa semente, de preferência que seja certificada. Professor Rodrigo, e onde se encontra semente de qualidade para se comprar? Essa pergunta é muito pertinente, pelo seguinte, porque um dos fatores importantes para a gente ter uma produtividade do feijão, garantir a produtividade do feijão, seria semente de qualidade. E como a gente consegue semente de qualidade? Procurando recintos, lojas idôneas. Então, você compra nessas lojas de forma a você garantir uma semente de qualidade. Porque a semente, ela representa cerca de 10 a 20% do custo de produção. Mas se você não colocar uma semente de qualidade, você põe em risco toda a sua cultura. Então, é extremamente comprar semente de qualidade. Onde tem essas sementes? Aqui no estado de Goiás, as principais empresas que desenvolvem sementes seriam a Embrapa, a Embopa, seriam essas empresas que você pode procurar esse semente para comprar. Professor, é feita uma imunização das sementes antes do plantio? Como é feita? Ramon, essa pergunta sua, imunização é um termo muito abrangente, muito incisivo. O certo seria tratamento de semente.
Que imunizar é você deixar ela resistente a qualquer tipo de doença e praga. Isso nós sabemos que na parte biológica é praticamente impossível. Então, o que é recomendável é tratamento de semente, principalmente com fungicidas e inseticidas, que vai, nesse caso, impedir que as pragas e doenças de início de lavoura ataquem a planta. Professor Rodrigo, gostaria de saber quais são as variedades mais indicadas para a nossa região e quais são as mais produtivas. Antes da gente saber quais são as variedades recomendadas e as mais produtivas, a gente tem que saber qual seria a preferência do consumidor daquela região. Por exemplo, aqui em Goiás, o feijão carioquinha, ele tem maior preferência pelos consumidores. Então, primeira coisa, implantante de feijão. E coincidentemente, para a nossa sorte, o feijão carioquinha, ele é o mais produtivo. E é o que dá um fruto, uma semente de melhor qualidade. Então, para a região de Goiás, principalmente a região de Morrinhos, o feijão carioquinha seria o mais recomendável. Dentro do carioquinha tem várias variedades, que no caso da Embrapa são BRS, várias denominações. Assim você deve procurar um técnico para auxiliar, para ver qual seria naquela safra específica, quais as mais recomendáveis. Deve saber que elas têm que ser resistentes às principais doenças, deve ter alta produtividade e tolerante às condições adversas de climas. O equipamento utilizado para o plantio tem de estar revisado e a toda prova, para evitar erros. Professor Rodrigo, qual equipamento deve ser usado no plantio e ele deve estar regulado? Cristiane, para o plantio do feijão, existem vários equipamentos. Se for uma agricultura familiar, existe a matraca, que ela é manual e o próprio produtor vai lá e faz o seu plantio, isso em pequena área. Em áreas maiores, existem as plantadoras adaptadas para o tipo do feijão. E mais importante que escolher a plantadora mais adequada é você fazer a regulagem dela. Por quê? De acordo com a regulagem, você vai ter certeza que você vai conseguir manter a sua população de plantas por hectare. Se ela não estiver regulada, um exemplo, o espaçamento mais utilizado do feijão hoje está em torno de 50 centímetros entre linhas e 12 a 15 sementes por metro linear. Se você não regular de forma correta a sua plantadora, pode cair a mais ou menos, que vai prejudicar o estande final, consequentemente a população de planta, e você vai ter um prejuízo na sua produção. Professor, qual o melhor sistema de plantio? João, hoje praticamente existem 3 tipos de sistema de plantio de feijão. Seria convencional, que seria uma aração de 2 gradagens, você revolve o solo para receber a semente. Teria o plantio mínimo, cultivo mínimo, que você faz apenas uma inversão da leiva, sem pulverizar o solo. E hoje, o mais indicado para o estado de Goiás e a maioria das regiões do Brasil seria o plantio direto. Por que o plantio direto? Você planta diretamente sobre uma palhada que é dessecada com herbicida e você dessa forma não revolve o solo e não desprotege o solo. Porque quando eu dei um plantio convencional, o que acontece? Você vem com o trator, com a grade, pulveriza o solo, com isso o que acontece? O solo fica propício à erosão. Vem as chuvas e lava esse solo. E a camada mais fértil do solo é a camada superficial, aquele 5, 10 centímetros. Se você perde essa camada de solo, você perde a sua fonte de produção. Então, o plantio direto tem esse benefício. No entanto, como aquela palhada fica um clima, vamos dizer, um microclima favorável para pragas e doenças. Então, quando se faz o plantio direto, é extremamente importante que se faça a rotação de culturas, para que você quebre o ciclo de pragas e doenças nessa cultura. Então, o mais recomendável para a nossa região, já respeitando todas essas características que eu falei, seria o plantio direto do feijão. O meio ambiente exerce grande influência no aparecimento de pragas e doenças. Professor Rodrigo, o vento, a temperatura e a umidade são fatores determinantes para a ocorrência de pragas e doenças? Fabiana, para que ocorra a doença, além de a gente ter um patógeno com condições de infectar a planta, ter um hospedeiro suscetível, no nosso caso, o feijoeiro, tem que ter um ambiente favorável para essa doença ocorrer, que seria o ambiente. Dentro do ambiente, os fatores climáticos que mais influenciam seria a umidade, a temperatura e, no caso, também os ventos. No caso dos patógenos fúngicos, eles gostam de alta umidade, para que eles desenvolvam a multiplicação dos esporos.
e temperatura alta para que esses esporos sejam produzidos de maneira mais rápida. E os ventos seriam importantes na parte de disseminação. Os esporos fúngicos eles são pequenos e leves. Então, quanto mais vento, leva de uma planta para outra ou até mesmo de uma lavoura para outra. Existem esporos fúngicos que eles vão naquelas nuvens e migram até de 100 km, 200 km, de uma lavoura para outra lavoura. Então, para que ocorra doença, é extremamente importante o ambiente. Professor, tem uma dúvida aqui, quais que são as principais pragas que ocorrem durante a umidade e temperatura alta e qual o melhor controle? As principais pragas do doença do feijoeiro, elas variam de região para região, principalmente devido aos fatores que falou, temperatura e umidade. Por exemplo, as principais pragas e doenças no Rio Grande do Sul, que tem um clima mais frio, são diferentes das principais pragas e doenças aqui no Brasil Central, da região de Goiás e Morrinhos. Para a nossa região hoje, a principal doença seria, ou as principais, seriam a ferrugem do feijoeiro, a antracnose, que é também uma doença fúngica, e hoje a principal, seria a doença-chave do feijoeiro seria o mofo branco, que é um fungo que ele sobrevive até 8 anos no solo. Ou seja, mesmo com rotação de cultura, dificilmente a gente consegue controlar. E em condições de pivô, que a umidade é constante, favorece ainda mais a proliferação desse fungo. Para o controle das principais pragas do doença do feijão, o ideal seria utilizar um manejo integrado. O que seria um manejo integrado? Utilização de várias técnicas simultâneas para que você utilize o mínimo possível o controle químico. Quais seriam? Plantar o cultivar mais adequado da região, utilizar o espaçamento mais propício para o desenvolvimento da planta, utilizar sementes que já tenham resistência ou tolerância a essas pragas e essas doenças. E quando não tem mais jeito, já fez todas essas medidas culturais e ainda não conseguiu controlar, a gente entra como um fungicida, no caso, um mofo branco, ou um inseticida, no caso das pragas. Mas teria que ser o último caso, porque essas medidas elas são caras e são tóxicas tanto para o homem quanto para o meio ambiente. E tem que ter cuidado no manuseio desses produtos. Então a gente tem que utilizar um manejo integrado de forma que, no último caso, você faça a utilização dos defensivos químicos. Vamos para mais um intervalo e já voltamos. Estamos de volta e os alunos têm mais dúvidas sobre a cultura do feijão. Rodrigo, como se sabe que a quantidade de água utilizada na irrigação é mais indicada? Bruno, a quantidade de água no feijão é extremamente importante, como eu disse, né? Principalmente nos períodos de germinação, floração e frutificação. De maneira geral, durante o ciclo, o feijoeiro precisa de 300 a 500 milímetros de água durante o ciclo, que vai de 80 a 100 dias. Esse valor, essa amplitude é devido principalmente à temperatura e, no caso, principalmente temperatura. E quando maior a temperatura, maior é a transpiração da planta e a evaporação do solo. Mais vai precisar de fogo de irrigar. E as lâminas de irrigação hoje, a gente está em torno de 5 a 7 milímetros de água e são aplicados em torno de turno de rega, que seria o período de uma rega, intervalo de uma rega e outra, em torno de 5 dias. Então, Bruno, recapitulando, o feijão precisa de em torno de 300 a 500 milímetros de água durante o ciclo, e vai de 80 a 100 dias. A lâmina de irrigação é de 5 a 7 milímetros e deve ser feita a cada 5 dias de uma maneira geral. Isso varia, como eu disse, um dia mais quente, um dia um pouco mais frio. Existe aparelho chamado tensiômetro que o produtor coloca no solo e ele sabe quanto que evaporou de água e quanto ele precisa retornar para que o solo mantenha a sua quantidade de água disponível para que o feijão possa absorver. E as fases críticas seriam na germinação e na frutificação do feijoeiro. O excesso de água pode ajudar na ocorrência de doenças? Sua pergunta é de extrema importância. Por quê? Como eu disse, tanto a falta de água quanto o excesso de água vai trazer prejuízo para o feijoeiro. No caso do excesso de água, ele vai, no caso do solo encharcado, pode ocorrer apodrecimento das raízes e, além disso, favorecer os patógenos fungo. Fungo, eu disse, são patógenos do solo, ou seja, causa doença que gosta de umidade. Então, quanto mais umidade, favorece a multiplicação desses organismos. Então, a gente deve evitar também o encharcamento do solo.
E é muito importante, além do durante o ciclo, é muito importante não ter chuva durante a colheita, programar. Porque se chover durante a colheita do feijão, o que acontece? Pode ocorrer a germinação da semente dentro da vagem e com isso prejudicar a qualidade da semente. Então é muito importante a água, tanto evitar os excessos quanto a falta e programar a colheita de forma que não ocorra chuva na época da colheita. O controle da erva daninha tem de ser feito no tempo certo. Professor, e quais as principais ervas daninhas que competem com o feijão em nossa região? E qual o melhor método de controle? Existem várias plantas daninhas que a gente classifica em 2 grupos. São as de folhas estreitas, também conhecidas como monocotiledôneas, e as de folhas largas, conhecidas como dicotiledônia. Existem produtos, por que é importante principalmente identificar as plantas que estão lá? Porque de acordo com o tipo de planta, a gente vai escolher um método mais adequado. Por exemplo, existe herbicida específico para plantas de folhas únicas, as monocotiledôneas. E existem herbicidas específicos para dicotiledônia. Então, o primeiro passo para o controle é a identificação. Depois escolher qual seria a forma de controle mais eficiente. Se for uma pequena área, a pessoa pode usar apenas a enxada ou um cultivador para o controle. Se for áreas maiores, hoje em dia não tem nada melhor do que os herbicidas. Aí, de acordo com a planta e identificação, você recomenda o produto mais indicado para aquela planta linha, que pode ser pré-emergente, ou seja, você aplica antes de plantar o feijão, após a emergência do feijão, e tem chamados herbicidas seletivos, que você aplica após a emergência do feijão. Ele vai matar apenas plantas daninhas e não vai afetar a cultura do feijão. Como no plantio, na colheita, o equipamento também deve estar impecável sob pena de haver perdas substanciais. Professor Rodrigo, como é feita a colheita em nossa região e seu equipamento tem que estar regulado? A forma de colheita mais utilizada na nossa região é a semi-mecanizada. O que seria isso? Você utiliza uma parte, por exemplo, o arranquinho das plantas são manuais, depois o recolhimento e a trilha é feito por uma máquina automotriz, puxada por um trator. Isso seria a mais utilizada. No entanto, os pequenos produtores ainda utilizam todo manual. Arranquinho, recolhimento, junta no terreiro e põe para secar de maneira artesanal. Nessa semi-mecanizada, que seria o arranquinho manual e a trilha e o recolhimento por máquina, que é o mais utilizado, o importante é a regulagem da máquina. Por quê? Para reduzir as perdas. Hoje, a perda aceitável hoje está em torno de 1,7 sacas de 60 quilos por hectare. Perdas acima disso quer dizer que o seu equipamento está mal regulado. Você precisa dar uma refinada na regulagem. Então, esse é um índice que você utiliza para saber a eficiência de sua operação. Quando se tem as maiores perdas na colheita? Thaís, as principais perdas ocorrem principalmente no arranquinho da planta. Porque quando você arranca a planta, você pode perder algumas vagens. Por isso que, apesar aqui na nossa região ser uma cultura extremamente tecnificada, essa parte ainda é feita manual para evitar as perdas. Então, a principal seria o gargalo e seria a parte de arranquio das plantas. Não tem uma máquina eficiente para o arranquio do feijoeiro. Por isso que a colheita mais utilizada é semi-mecanizada. O arranquinho é feito manualmente, depois juntar a lenha e recolher e trilhar é feito de maneira mecanizada. Professor Rodrigo, quais os cuidados que a gente tem que ter com o feijão depois da colheita? E quais as condições para uma boa armazenagem? Stefânia, essa pergunta sua é muito pertinente pelo seguinte: o produtor vai, se preocupa, escolhe a melhor variedade, escolhe o equipamento mais sofisticado para o plantio, faz a adubação corretamente, faz o controle de pragas, doenças, planta daninha e depois ele peca na colheita. Depois de colher o lucro, ele escorre pelo ralo. Então, uma forma é o seguinte: o feijão, você colheu o feijão, deve armazenar em local, principalmente a primeira umidade. Para armazenar o feijão, ele tem que ter uma umidade entre 11% e 13%. Por quê? Se a umidade estiver acima disso, favorece ataque de carucho, entre outras doenças, outras pragas e outras doenças. E se estiver muito seco, você perde em peso, ele pode até quebrar. Então, o principal ponto é a umidade. Umidade em torno de 13, de 12% a 15% seria o ideal. Depois, colocar eles em armazéns próprios. Esses armazéns têm que ter controle de roedores, controle de caruchos, para que não ataque sua colheita.
E o feijão, ele não deve ficar mais armazenado mais que 2 meses. Por quê? Ele começa a ficar duro. Então você vai perder a qualidade do produto. Então todos esses fatores que eu falei têm que ser observados para que você não perca o seu produto nessa fase. Você já tem cuidado de todas as etapas e o principal seria esse passo de beneficiamento, armazenamento e depois, por fim, a parte de comercialização. Professor Rodrigo, onde estão os principais mercados consumidores? Quando é pequena quantidade, os pequenos produtores, eles vendem nas próprias feiras da cidade ou para os mercados locais. Mas os grandes mercados consumidores estão nos grandes centros, seriam as capitais. Por exemplo, nossa região seria Viara, Uberlândia e Goiânia, seriam os principais centros consumidores do feijão. Então o feijão produzido aqui, os intermediários vão, compram esses pequenos produtores, vende para o atacadista e o atacadista distribui nos grandes centros. Inclusive, tem uma peculiaridade do feijão, que com as colheitas em cada região diferenciada, você pode produzir, por exemplo, Morrinhos, Goiás, é uma das poucas regiões que utiliza tecnificação de irrigação, tem um feijão de inverno. Então, nessa época, falta feijão para o Brasil todo. Então, pode ser que o produtor produziu o feijão aqui e está vendendo no Rio Grande do Sul, no Nordeste ou até no Norte do país. Então, devido a essa peculiaridade do feijão, ele pode ser vendido em centros longe de onde foi produzido. Professor, a distância do centro consumidor torna o feijão produzido aqui mais caro? Com certeza, essa distância vai ocasionar o quê? Um aumento no preço, principalmente pelo frete. Se você tem uma distância longa do supermercado, do produtor até o consumidor, você vai ter um custo. Inclusive no Brasil é chamado de custo Brasil, porque nós sabemos que nossas estradas, principalmente nos grandes centros, não são boas. Então tem gasto, desgaste de caminhão, tudo isso é embutido no preço. Nós aqui em Morrinhos, a gente tem uma vantagem, porque além de a gente estar no centro do país, nossas estradas são boas. A gente tem uma BR duplicada do nosso lado. Isso então favorece os produtores de Morrinhos e da região ser mais competitivo em relação àqueles que estão no Mato Grosso, na Transamazônia, onde a estrada é toda de chão, na época da chuva, os caminhões não conseguem passar. Então, nesse ponto, nós somos privilegiados, devido ao acesso e à logística do nosso município em relação ao estado de Goiás e em relação ao país. Gente, então, após essa abordagem que nós fizemos, alguns pontos que eu quero que vocês gravem com maior segurança. Fixe esses pontos e guardem. Primeira coisa, o feijão é um alimento extremamente nutritivo. Ele é rico em cálcio, é rico em ferro, vitamina do complexo B, tem o aminoácido lisina, que é pobre nos cereais. Então, a dieta arroz e feijão é extremamente equilibrada. Então, na parte nutricional, não tem mais que eu tecer elogios para o feijão. Até mesmo quem quer fazer regime, o feijão ajuda. Porque o feijão é hipo, ou seja, ela abaixa o colesterol e abaixa a taxa de glicose do sangue. Então, as pessoas às vezes cortam o feijão, cortam o arroz devido a isso, não. Ele é muito bom nesse aspecto. No sentido de cultivo, antes mesmo de a gente plantar uma lavoura, é importante o planejamento. Escolher a variedade mais indicada, escolher uma área mais adequada, saber para quem você vai vender seu produto. Tudo isso é importante no planejamento. E, por fim, o controle, todos os tratos culturais ser feito de maneira correta. Isso, como pode ser feito isso? É extremamente importante que você tenha o acompanhamento de um técnico responsável por essa etapa. Porque o técnico é a pessoa mais capacitada para te dar orientações e evitar que você tenha prejuízos futuros. Então, antes de plantar uma lavoura de feijão, procure um técnico responsável de forma que você obtenha o melhor sucesso nesse empreendimento. Gostaram da aula? Realmente, o Rodrigo é um ótimo professor. Certamente, seus alunos terão uma excelente formação. Agradecemos a sua audiência e esperamos ter você no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos.